Bom dia e feliz Páscoa. Hoje vamos ler 2 Samuel, capítulo 19, 20 e 21. O lamento de Davi e a censura de Joabe. Disseram a Joabe: Ó rei, anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como fez quando envergonhado foge da peleja. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe no palácio do rei e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem, e aborreces ao que te ama. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estaria contente. Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos. Pelo Senhor te juro que não saireis, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo. O rei está assentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos livrou das mãos dos filisteus. Mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Portanto, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi retorna a Jerusalém. Então o rei mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Dizeis às autoridades de Judá: porque serias vós os últimos em tornar a trazer o rei para seu palácio, que as palavras de todo Israel têm chegado aos ouvidos do rei. Vós sois, meus irmãos, meu osso e minha carne, porque serias os últimos em tornar a trazer o rei. A Amasa direis: Não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores comandante do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem. Mandaram dizer ao rei: Volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Ora, Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e atravessaram o rio para ajudar a família do rei na travessia, e fazer o que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei. Ele disse: Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, no coração, pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a tribo de José a descer ao encontro do rei meu senhor. Então disse Abisai, filho de Zeruia: Não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Respondeu Davi: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu
que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei jurou: Mefibosete e Barzilai. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo dizia: Selai um jumento, montarei nele e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Além disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te aparecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. Portanto, que direito tenho de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: Por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba repartireis até as terras. Disse Mefibosete ao rei: Que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Manaim, pois era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. Barzilai, porém, disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Como o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? Porque o rei me daria tal recompensa. Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem lhe parecer aos teus olhos. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tu, o que me pedires, te farei. Havendo todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei Barzilai e o abençoou. Barzilai voltou para o seu lugar. Dali passou o rei Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá, com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Logo todos os homens de Israel vieram ao rei e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua família através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então respondeu todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente, porque vós irás por isso? Porventura comemos a custa do rei, ou nos deu algum presente? Respondeu os homens de Israel aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, e mais temos em Davi do que vós. Portanto, porque fizeste pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Mas a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. A revolta de Seba. Ora, achou-se ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba,
filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá seguiram o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo Davi para seu palácio em Jerusalém, pegou o rei as suas 10 concubinas que deixara para guardar o palácio, e as pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não coabitou com elas, e se estiveram assim confinadas até o dia da morte, vivendo como viúvas. Então disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te a ti. Foi Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe tinha designado. Disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Tomas os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e escape de nós. Então saíram atrás deles homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio ao seu encontro. Estava Joabe cingido das suas vestes de guerra, e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos, na sua bainha. Adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? Então Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre. Ele derramou por terra as entranhas. Não foi necessário feri-lo uma segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Porém, entre os moços de Joabe, parou junto a Amasa e disse: Quem favorece a Joabe e quem é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no sangue no meio do caminho, e viu aquele homem que todo o povo parava. Percebendo que todo aquele que chegava a Amasa parava, removeu-o do caminho para o campo e lançou-se sobre ele um manto. Uma vez removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e todos os beritas, ajuntando-se também, os seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro. E todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve. Dizei a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Aproximando-se ele, perguntou à mulher: És tu Joabe? Respondeu ele: Eu sou, eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Continuou ela: Antigamente costumava-se dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim punha-se fim às questões. Somos os pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe: Longe, longe de mim que eu faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e me retirarei da cidade, disse a mulher a Joabe. A cabeça dele te será lançada pelo muro. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com
todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Assim tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Estava Joabe sobre todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus. Adorarão sobre os que estavam sujeitos a trabalho forçado. Adorão sobre os que estavam sujeitos a trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zodoque e Abiatar os sacerdotes. E Ira, o jairita, era ministro de Davi. Fome em Israel. 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, mas Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofreste para que abençoes a herança do Senhor? Responderam-lhe os gibeonitas: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua família. Tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que é que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos. Ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei, ó rei. Porém poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Tomou o rei os filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da colheita, nos dias primeiros no início da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita, até que a chuva caiu sobre os corpos. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa. Davi trouxe dali os ossos de Saul e o de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zela, na sepultura de Quizeu, pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, se aplacou para com a terra. 4 batalhas contra os filisteus. Uma
Uma vez houve guerra entre os filhos de Israel. Desceu Davi e com ele os servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Abisai, filho de Zeruia, porém, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou Safen, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o giteu, cuja lança tinha a haste como o eixo do tear. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente do gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, pela mão de seus homens.